Deixa eu me apresentar. Meu nome é Ivair. Eu falo de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Nós somos aqui da Igreja do Nazareno. Nós temos algumas comunidades da Igreja do Nazareno em São José do Rio Preto. E hoje coube a minha missão e o privilégio de entregar a mensagem. Preste atenção, ó. Tem pessoas que a hora que eu ver o pastor pregar, falam: nossa, esse cara vai falar muito. Não vou falar. Você vai ver que eu vou gastar 30 minutos. 30 minutos. Você consegue dar 30 minutos? Deixa eu te dizer algo, ó. Presta bem atenção. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus e os teus pés, e luz para o meu e para os teus caminhos. Salmo de número 119, verso de 105, diz exatamente isso. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Quem sabe essa mensagem que eu vou entregar em meia hora, está passando aí no Face, não sai da sala, fica aí meia horinha, meia hora. Quem sabe essa palavra não será o instrumento que Deus vai usar para mudar a tua história, para mudar a tua vida, porque ela foi pregada por mim? Não, eu só serei o instrumento de Deus. É o Todo-Poderoso que quer abençoar você, que quer direcionar você e quer nesse momento iluminar a tua mente. Quem sabe você que está aí tão preocupado, como eu também estou, mas eu estou aprendendo nesses anos que eu tenho servido a Deus, a descansar nos braços de um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós. Vamos para a palavra? Queridos, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler apenas os versos 1, 2, 3 e 4. Apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto duas cartas que ficam registradas. Essa que nós vamos ler é a primeira. E se você não tem a Bíblia, de repente está passando, está sem Bíblia, deixa eu ler devagar, tá? Eu vou ler lenta e pausadamente, para que você possa ser alimentado pela palavra de Deus. Vamos lá, diz assim as Escrituras, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 1, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Palavra de Deus, palavra de salvação. Hoje é domingo de Páscoa e eu quero trabalhar o tema essa noite: o que a Páscoa representa para você. O que a Páscoa representa para você? Me dê aí meia hora do teu tempo. Dê-me a oportunidade de ser um instrumento de Deus para a tua vida. Queria agora que você orasse por mim, mesmo não me conhecendo. Quem sabe você não me conhece, mas ore pela minha vida, para que Deus possa me usar como instrumento nas mãos dele. Vamos orar. Senhor, estou agora falando para dezenas de pessoas, quem sabe centenas, quem sabe milhares, e eu quero ser de fato um instrumento de luz. Eu quero ser a revelação do teu Espírito. A tua boca, Senhor, boca do Senhor, é o que eu quero ser essa noite. Domingo de Páscoa, domingo especial, domingo na tua presença. A tua igreja te assiste. A tua igreja hoje busca ansiosa pela tua direção. Faz isso, Senhor, dirige-me, Senhor. Que eu seja o instrumento para abençoar essa pessoa. Quem sabe essa pessoa nem me conhece, mas hoje o Senhor me elegeu como instrumento para que a bênção vá até a vida dela. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa eu falar algo para você. Há 2000 anos atrás, era isso que era pregado. Quando você vê Paulo
dando os esboços das suas pregações, ele pregava exatamente isso. Ele pregava que Jesus Cristo foi morto, sepultado e que Jesus ressuscitou. Ele fez isso, falou isso agora, a igreja de Coríntios. Ele disse: olha, vocês lembram o que eu dizia a vocês? Está lembrado que eu falava a vocês? Lembra que eu dizia que Jesus foi morto? Lembra que eu dizia a vocês que Jesus foi sepultado? Mas acima de tudo, num domingo como o de hoje, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Era isso que brotava no coração dos pais da igreja, dos apóstolos, daqueles servos e servas do Senhor que pregavam aquela época. Hoje está um pouco diferente, talvez por conta de situações que não vem ao caso dizer. A igreja ficou muito mais materialista, muito mais triunfalista do que era no começo. Mas essa é a palavra, foi isso que Paulo pregava. Então essa noite eu quero pregar a você o evangelho completo. Eu quero pregar aquilo que Paulo pregava: morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Em meio a essas lutas, essas batalhas que o Brasil vive, que eu vivo e quem sabe você vive, nós hoje precisamos da direção do nosso Deus. E é isso que eu quero fazer essa noite. Amados, é importante você entender que evangelho completo é isso. O resto é embromação, é cera. Isso é base, isso é o conteúdo da Bíblia. Eu preciso então falar de 3 pontos. Morte, sexta-feira aconteceu. Sepultamento, também na sexta, no sábado. Mas eu preciso falar da ressurreição. Eu queria primeiro ensinar você algo que talvez você não saiba. Me dê a chance de pelo menos falar a você. Quem sabe você saiba, mas não saiba completo. Tenha a humildade pelo menos de ouvir. Deixa eu falar sobre a morte. Deixa eu te dizer algo. Jesus não foi morto. Esse é o primeiro erro. Jesus se entregou. Olha o que diz João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ele diz: eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Acredite, Jesus se entregou, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, aquele poderoso Deus que continua poderoso. Ele se entregou. Ele não foi morto. Ele entregou a sua vida por amor. Ele veio para essa missão e ele cumpriu a missão que ele veio fazer. Então, o primeiro ponto em relação à morte: as pessoas acham que Jesus foi um coitadinho, alguém que merecia assim, ai tadinho, que fizeram com ele. Não, ele veio para isso. Ele veio cumprir o que estava estabelecido nas Escrituras. Deixa eu te dizer algo. Não foi a maldade dos líderes religiosos judeus que mataram Jesus. Jesus confrontou aquela religião corrupta, aquela religião cheia de normas que nem eles cumpriam, mas exigiam que as pessoas cumprissem. Jesus, ele confrontou a forma como eles ganhavam dinheiro diante da fé no Deus vivo, no Deus Pai, no Deus Todo-Poderoso. Jesus confrontou a religião da época, mas não foram nem Anás, nem Caifás que decretaram a morte de Jesus. Não foi. Entenda isso, não foram os religiosos que mataram Jesus. Não foi. Outras pessoas pensam o seguinte: então eu já descobri quem foi. Outras pessoas dizem: eu já sei quem matou Jesus. Satanás matou Jesus.
foi a ira do diabo, a ira do rabudo, do chifrudo, que nome você quiser dar para ele. E ele foi muito irado com Jesus, e ele matou Jesus. Foi porque o diabo fez isso para matar Jesus. Também não foi. Deixa eu ler um texto para você. Romanos capítulo 5, verso 8 a 10 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Querido, se havia uma ira, e havia, era a ira de Deus. Deus tinha dito algo para o homem e o homem não fez. Ele tinha dito: olha, isso você não pode fazer. E exatamente o que eles não podiam ter feito, eles fizeram. Jesus morreu para aplacar a ira de Deus. A partir daquela morte, fomos reconciliados. A partir daquela morte, eu e você podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. O véu já não existe mais. Você, aonde você está aí agora, você pode dobrar os seus joelhos, pode chamar Deus de Pai, e Deus terá você como filho. Então a morte de Jesus não foi obra de Satanás. Não foi. Muito pelo contrário, pessoas já dizem o seguinte: eu já sei porque Jesus morreu. Jesus morreu porque Pilatos foi covarde. Pilatos era o que decretou a morte. Pilatos era o governador romano, é aquele que de fato poderia ter poupado Jesus da cruz. A sentença foi dada pela boca de Pilatos, mas também não foi Pilatos o responsável pela morte de Jesus. Jesus, na conversa com Pilatos, Pilatos diz a Jesus: você sabe que eu tenho autoridade para... Pilatos dizendo: você sabe que eu tenho autoridade sobre você? Eu tenho autoridade para te mandar prender e te mandar soltar. Jesus olha para Pilatos e diz: olha, toda a autoridade foi dada a você por meu Pai. Você só tem porque meu Pai te deu. Não foi Pilatos, não foi a covardia de Pilatos que matou Jesus. Não foi por isso que Jesus foi morto. Ora, pastor, se não foram os religiosos, se não foi o governador romano, se não foi Satanás, afinal Jesus morreu por quê? Por que Jesus morreu? Acredite, Jesus morreu por conta do teu pecado. Foi o teu pecado e o meu pecado o responsável pela morte de Cristo. Quando Paulo fala à igreja de Coríntios, ele diz: ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por conta de mim. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por só um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então talvez agora você entenda por que aquele Deus foi para a cruz. A cruz foi para poupar você do inferno. A cruz foi de fato um espetáculo horrendo, espetáculo sangrento, espetáculo de horror e de sofrimento. Mas o maior espetáculo que a cruz representa não é isso. Não. É um espetáculo de amor. Amor por você, amor por tua vida, amor por minha vida. Você entende agora o que o apóstolo estava dizendo? Olha, o que eu preguei para vocês é que Jesus morreu.
E você entende então por que ele morreu? Por que ele se sujeitou a isso? Isso se chama amar. Amar enquanto eu e você ainda erramos. Amar enquanto eu e você ainda negamos esse amor. Mas esse amor hoje está chegando até a sua vida. Você que me vê e ouve, dá glória a Deus por isso. Ele sabia o que está fazendo. Eu não sei se você sabe o que está fazendo. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas uma coisa eu sei. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo quando aceitou ir para aquela cruz. E por final, para falar da morte, lembra que eu disse? Eu falaria de 3 coisas. Lembra 3? A primeira eu estou falando da morte. Agora você está entendendo. Talvez você fale, poxa vida, mas nossa, morte, mas precisava disso. Eu digo a você, a morte de cruz não foi o plano B. Há pessoas que eu já vi dizendo assim, nossa, se não fosse Jesus, olha só como seria. Mas eu quero dizer para você, a morte de Cristo naquela cruz foi o plano A de Deus. Já estava preparado. Olha o que diz o texto. Sabendo que, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi por mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Amados, olha aqui para o pastor, presta atenção, ó. Presta atenção agora. Eu preciso da tua atenção. Jesus, Deus, a Trindade, ela não foi pega de surpresa com o ato de Adão. Adão não decepcionou Deus. Meu Deus, nossa, eu dei bobeira. Adão foi lá e comeu da fruta junto com Eva. Não. Jesus já estava preparado antes que Adão fora feito. Jesus é o meu escape e o teu escape antes que a terra fosse feita, antes que toda a natureza fosse feita, antes que todos os animais fossem feitos. A cruz, ela estava pronta e preparada para o tempo oportuno, para que o amor de Deus fosse evidenciado entre os homens. Esse amor me alcançou. E eu gostaria que você refletisse, será que não está na hora desse amor de fato te alcançar? Não apenas porque você é evangélico, não apenas porque você vai numa igreja, não apenas por isso, mas porque esse amor é o que de fato muda a tua vida. Quando eu reconheço que eu tenho um Deus que me amou e se entregou por mim, esse reconhecimento é o que me faz de fato ser um ser melhor. Saber que eu tenho um Pai celestial que me ama é o que me faz ter esperança, fé, convicção de que eu não estou sozinho, de que Deus me ama e cuida de mim, cuida dos meus. Nós falamos sobre a morte. Lembra que Paulo disse, olha, o que eu preguei para vocês foi morte, sepultamento e ressurreição. Queridos, aquele sangue não foi em vão para a minha vida, não foi em vão para a tua vida. E eu queria dizer algo. No livro de Efésios, quando você vê a Bíblia, quando você observa e você começa a ler, você vê o grande poder de Deus. Ele dá ordem ao mar, o mar se cala. Ele dá a ordem ao vento, o vento para. Ele dá ordem à física e começa a andar sobre as águas. Ele dá ordem aos pães e os pães se multiplicam.
Ele diz: haja luz e luz é feito, haja isso e aquilo outro é feito. Mas no capítulo de número 1, no versos 19 e 20 do livro de Efésios, eu quero ler, eu gostei, eu queria que ele fosse meditado por você e por mim. Diz assim: e qual suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Queridos, deixa eu explicar algo para você. Na Bíblia, fala-se muitos momentos de pessoas que foram ressuscitadas. Lázaro foi ressuscitado, a filha de Jairo foi ressuscitada, o filho da viúva de Naim ressuscitou. Tudo com uma ordem, uma palavra. Jesus disse: sai para fora, e ele veio. E agora no livro de Efésios, sabe aquele sepulcro que foi preparado há 2000 anos? José de Arimateia era um judeu, está na Bíblia. Ele prepara um sepulcro que nunca havia sido usado e coloca lá o corpo de Cristo. 2000 anos atrás. A palavra fala que Deus exerce toda a plenitude do poder que há nele para arrancar Jesus daquele lugar. Sabe o que ele estava fazendo naquele momento que Jesus ressuscitou? Deus estava aniquilando a morte. Naquele momento, a última amarra que o inimigo poderia ter. Hoje, querido, eu e você, quando nós passamos dessa vida e vamos sendo recolhidos por Deus, eu não passo pela morte, eu não experimento a morte. Eu posso experimentar a morte carnal, do corpo, mas eu já passo direto para a vida, direto para o Pai que está em comunhão comigo, está em comunhão com você. Quando Jesus foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscita, e Efésios diz que Deus exerce a força para arrancar Jesus daquelas pedras, daquele sepulcro. Naquele momento, Jesus estava levando cativo aquele que era o teu cativeiro. Quando Jesus ressuscita 2000 anos atrás, daquele sepulcro que ele foi sepultado, ele estava aniquilando o último aguilhão, a última coisa que poderia nos prender. A partir daquele momento, eu e você, eu gosto muito de uma frase que Billy Graham disse. Ele disse: um dia vocês vão abrir os jornais e vão dizer que Billy Graham morreu. E eles vão estar errados, porque eu não morri, eu apenas mudei de endereço. Eu fui morar na minha mansão celestial. E de fato, Billy Graham hoje está com o Senhor. Esse sepultamento você precisa entender. Por que Jesus ficou lá? Para que Deus exercesse poder para arrancar aquele ser de lá e fazer como diz o livro de Efésios, para que ele assente entre a Trindade, entre o trono de Deus, e passe a reinar sobre mim e sobre você. Eu quero terminar, que eu tenho um compromisso com vocês de fazer essa mensagem em 30 minutos. Hoje é domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição. Paulo, é interessante você entender que eu preciso, não posso fugir da palavra, né? Paulo disse: olha, o que eu preguei para vocês, igreja de Coríntios, foi que Cristo morreu, e eu já expliquei sobre a morte, já expliquei sobre o sepultamento, e agora eu quero explicar sobre a ressurreição. Domingo de Páscoa. Hoje eu dou graças a Deus por estar vivendo esse dia junto com você. O que é a Páscoa? A Páscoa é a vitória de Deus. É a vitória de Deus disponível para você. Você tem que entender isso. Você precisa entender o que significa a Páscoa.
Tudo bem, Jesus morreu, é verdade, você viu comigo, você entendeu tudo. Tudo bem, ele foi sepultado, também você entendeu. Mas o que você agora precisa entender é que Jesus ressuscita ao terceiro dia. Quando Jesus ressuscita, aquele sangue que foi derramado há milhares de anos antes, quando os hebreus saíram lá do Egito, quando foi instituída a Páscoa judaica, a palavra fala que se pega um cordeiro e se passa nos umbrais, nos portais das portas, e eles se recolhem dentro das portas, dentro das casas. O anjo da morte começa a passar, e onde havia o sangue daquele cordeiro, aquele animalzinho que foi morto, o anjo via e falava: não, aqui está protegido, aqui está certo, aqui é povo de Deus, aqui não é a morte. E em todas as portas onde não havia o sangue, os primogênitos foram mortos, na casa de Faraó, na casa dos demais egípcios. E o que significa a Páscoa para nós, a ressurreição para nós? Nós não somos judeus, somos cristãos, mas ainda assim, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi derramado sobre você. Hoje você pode clamar por esse sangue para proteger cada um de nós, proteger tua casa, tua família. Você pode alçar voz ao céu e dizer: Senhor, o meu filho, a minha filha é tua, meu esposo é teu, minha esposa é tua, minha saúde é tua, Senhor, minha casa é tua, minhas finanças é tua. E sabe o que vai acontecer no mundo espiritual? De fato, o sangue de Jesus te purifica de todo mal. Isso é lindo demais. Você precisa entender que hoje nós comemoramos não a ressurreição de um Deus que venceu a morte, não. A ressurreição de um Deus que venceu a morte para ser o teu Senhor, o Senhor que vive e reina, o que te protege. Esses dias, não me lembro se foi no último culto de quinta ou no último de domingo, alguém aqui que estava ministrando a palavra disse algo. Ele disse o seguinte: não se preocupe, porque Deus te fez uma promessa. Ele disse a você: eu estarei convosco todos os dias. Mateus diz isso, final do livro de Mateus. Todos os dias, até o final dos tempos. Ele está vivo. Através da ação do Espírito Santo, que é hoje quem opera em nós, em mim e em você, Ele está vivo. Coloca isso na sua vida, entenda essa situação, entenda esse princípio. Quando eu entendo por que Ele ressuscitou, talvez você olhe e diga: pastor, é que talvez você não me conheça, mas eu fiz muita coisa errada, minha vida não é tão assim como você imagina. Eu não sou religioso, eu não sou uma pessoa que frequenta a igreja, ou se eu frequento, eu levo uma vida meia boca. Eu quero dizer que foi para você que Jesus ressuscitou. Pessoas inclusive que duvidavam da ressurreição dele. Um dos apóstolos diz o seguinte: eu só acredito se eu pôr a mão, só se eu ver. Pois acredite, Jesus chegou para Tomé e disse: vem cá, Tomé, se você quiser pôr a mão, põe, só não duvida, só acredite. Essa noite é uma noite especial na tua vida. É uma noite que nós comemoramos um domingo especial, um domingo de Páscoa. Aí na sua casa, onde você está, eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Talvez o temor, o medo já tomou conta de você. As acusações que o inimigo faz já tomou conta de você. Talvez você olhe e diz: eu acho que para mim não dá. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Reconhece que Jesus morreu por você. Reconhece que o preço foi pago. Reconhece que não foi mediante a coisas que custam ouro ou prata que você foi resgatado ou será resgatado.
foi mediante ao sangue, o sangue do Cordeiro. Cordeiro perfeito. Esse sangue que hoje eu quero pedir que você reconheça, vai te livrar do mal, vai te livrar do medo, vai te livrar da miséria espiritual. Sabe uma das coisas que eu pessoalmente, eu acho que isso que é o mais me abala, talvez é o que mais me impacta, não abala, impacta. Sabe uma das coisas mais prazerosas? Quando eu olho e começo a ver que as nossas autoridades não estão se entendendo, que parece que, não sei, eles não sabem o que dizem, não sabem. Eu tenho a nítida impressão de que eles não sabem o que estão fazendo. Eu vejo e falo, não é possível. Eu acho que dá para saber quem está certo. Sabe uma das coisas assim que dá tranquilidade? É saber que eu fui comprado. Foi pago um preço por mim. Eu sou de Deus, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com os meus erros, mas Deus é o meu Pai. E hoje é isso que eu estou propondo a você, que você reconheça que aquela morte te comprou, que aquela morte pagou o preço por você, que você reconheça que de fato Ele foi sepultado, mas ressuscitou para estar com você todos os dias. Igreja de Jesus, não é a denominação que sirvo que mudará a tua vida. É o seu entendimento de morte, sepultamento e ressurreição. Se você conseguir compreender isso, você vai poder, como eu, descansar nos braços de um Pai que sabe exatamente o que está fazendo. Deus está no controle de tudo, querido. Hoje eu estava no carro com a minha esposa, nós nos organizamos para que os elementos da ceia chegassem aos membros da nossa comunidade. E eu falei algo, falei, amor, de vez em quando eu fico tão preocupado com alguns membros, com alguns irmãos que são menos favorecidos. Aí eu falei, calma, Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das ervas dos campos, não cuidará de um de nós? Afinal, as ovelhas que hoje nós, os pastores, cuidamos, não são minhas, não são nossas. As ovelhas que são cuidadas, elas são de Jesus. Jesus é o teu pastor. Ele é o Senhor da tua vida. Queria fazer um apelo. Queria que você prestasse bem atenção no que eu vou propor a você. Eu não sei como está a sua vida. Não pode ser algo emocional que eu vou dizer. Eu preciso que você haja com a razão. Eu queria saber, você quer entregar a sua vida a Deus? Mas entregar verdadeiramente, não é entregar tipo, não, entregar a sua vida a Deus. Entregar inclusive os seus defeitos a Deus. Todos os seus defeitos. Ele não diz, melhore e vem para mim. Ele diz, vem como você está. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Você que me vê, você que me ouve a qualquer tempo e quer entregar a sua vida a Deus, eu queria que você inclinasse a sua cabeça e fizesse uma oração simples. Diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu reconheço, Senhor, que tenho andado distante de Ti e quero entregar a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus.